A nossa aula de hoje é sobre o câmbio, tá? Nossa aula de hoje é sobre o mercado cambial, tá bom? O mercado cambial brasileiro compreende as operações, tá? Que tipo de operações? Compra e venda de moedas estrangeiras e operações com ouro. Então aqui um conceito que poderia cair na prova seria esse. O que é mercado cambial brasileiro? É a compra e venda de moeda estrangeira e operações com ouro. Tá ok? Instrumento cambial realizado com instituições autorizadas pelo Banco Central a operar no mercado cambial, bem como operações em moeda nacional entre residentes, domiciliados ou com sede no país e residente domiciliado ou com sede no exterior. Inclui-se no mercado de câmbio brasileiro as operações referentes a recebimento, pagamento, transferência do e para o exterior, mediante a utilização de cartões de uso e de empresas facilitadoras de pagamentos internacionais, bem como operações referentes a transferências financeiras postais internacionais, inclusive vales postais e reembolsos postais internacionais. Então, tudo isso aqui está incluso, tá? Aí no mercado de câmbio, tá bom? Então, eu poderia criar uma questão aqui associativa, olha, está incluso no mercado de câmbio, eu coloco lá, verdadeiro ou falso? Recebimento, pagamento, transferência, do e para o exterior de utilização de cartão de uso, tá? Transferência financeira de postais internacionais, tá bom? Aí boto outra opção, tá? Vales postais e reembolsos postais internacionais e por aí em diante, tá? Então poderia criar uma questão aqui nesse aspecto, ok? No Brasil, as operações de câmbio não podem ser praticadas livremente. Então, vou marcar isso aqui, ó. Não podem ser praticadas livremente e deve ser conduzida através de quê? Instituição financeira autorizada, ok? Então, não é de qualquer maneira. E aí, eu tenho as instituições que estão autorizadas a operar o quê? No mercado de câmbio. São as seguintes instituições e agentes, aqui abaixo. Bom, todos os tipos de banco, exceto o de desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal em operações previstas no regulamento do mercado cambial. Ok? Aí, eu falei que bancos em desenvolvimento aqui em cima não está autorizado, tá? É uma exceção. A regra, tá bom? É ele não participar, mas eu tenho uma exceção aqui embaixo, tá? Esse banco de desenvolvimento, em operações específicas, podem ser o quê? Autorizadas pelo Banco Central. A regra é ele não operar. Tá bom? Mas eu tenho uma exceção, se o Banco Central autorizar, ele pode participar sim. Tá? Corretoras de câmbio, agência de turismo, desde que observado o prazo de validade da autorização. Então, existe um prazo de validade para quem? Para as agências de turismo, tá? Para eles operarem. Os elementos que participam do mercado cambial se dividem naqueles que produzem divisas, trazem dólares para o país e nos cedem divisas. Remetem dólares do país ao exterior e também aqueles que são importadores, os tomadores de empréstimos, quando remetem ao exterior os rendimentos do capital investido, lucro e dividendo, e os que trazem transferências para o exterior. Então, existe aqui
tá? Uma grande associação de comércio no exterior. Então, por exemplo, eu estou aqui no país, tá? Estou comprando alguma coisa lá na China, tá? Mas eu vou pagar em real lá? Não, provavelmente estou pagando em moeda estrangeira. Alguém está convertendo esse real para mim. Mesma coisa o americano ou outro país quando vem comprar no Brasil. Ele vai pagar em real? Normalmente ele vai pedir aí uma conversão. Alguém vai fazer essa conversão para ele. Ok? Basicamente isso. Operações de câmbio são trocas e conversões de moeda de um país pelo de outro. Tá? Em relação ao estabelecimento do operador, então, em relação ao quê? O estabelecimento do operador se classifica em compra, recebimento da moeda estrangeira. Então, quando a gente recebe a moeda estrangeira, a gente está comprando a moeda estrangeira e entregando uma moeda nacional. Tá? Operação de venda, a gente entrega a moeda estrangeira e resgata a moeda nacional. É o contrário, tá bom? E operação de arbitragem é quando eu troco uma moeda estrangeira por outra moeda estrangeira de outro país. Isso aí se chama arbitragem. Ok? Então, posso comprar moeda estrangeira, posso vender a moeda estrangeira e posso fazer ali, tá? Vamos dizer, a venda da moeda estrangeira por outra moeda estrangeira. Ou seja, a troca dela por outra moeda estrangeira se chama arbitragem. A necessidade dessas conversões pode surgir em diversas funções. Em função de quê? Exportação, pelo que eu tinha falado. Eu vou exportar, eu preciso receber os recursos. E aí, o estrangeiro, ele quer me pagar, tá? Então, muitas vezes, tem fornecedor que só recebe moeda brasileira, mas tem alguns que aceitam o quê? Moeda estrangeira. Então, ele entrega a mercadoria e recebe uma moeda estrangeira, ok? No caso das importações, compra de mercadoria e serviço exterior com preço ajustado para pagamento em moeda estrangeira. Isso aqui acontece muito quando a gente vai utilizar para fazer uma compra internacional através do cartão de crédito. E a própria operadora de cartão de crédito faz essa operação para a gente. Tá? Operações financeiras, movimentações de entrada e saída de capitais referente a empréstimos, financiamento e investimento do país. Então, temos 3 situações: exportação, importação e operações financeiras, onde nós podemos ali estar praticando o negócio utilizando de moeda estrangeira. Em função às características das operações, elas se dividem basicamente em operações comerciais e operações financeiras. E aí, pessoal, nós temos 2 tipos de câmbio. O câmbio manual, que são as operações que envolvem compra e venda de moeda, mas aqui no manual, tá? Essa compra e venda é em espécie. Isso é, quando a gente utiliza moeda metálica ou cédulas de outros países. No caso ali, eu estou tendo tato com a própria moeda internacional. É o caso de turista que trocam uma nota de $100 pelo equivalente em reais. Tá? Então, basicamente isso. Então, às vezes vai na praia, ali tem um turista vendendo querendo comprar um picolé, alguma coisa, e ele não tem o recurso, tá? em real. E aí ele tenta trocar com o vendedor aquela nota, tá? Em dólar pelo equivalente em reais para poder utilizar. Ou então vai na casa de câmbio e faz essa troca, ok? Basicamente isso. Já o câmbio sacado já é um pouquinho diferente, porque essa troca se dá através de documentos ou títulos representativos da moeda.
Aqui eu não estou falando da moeda em espécie. Aqui eu não estou falando da moeda metálica, da cédula. Aqui eu estou utilizando documentos, tá? E existem algumas espécies de documentos próprios para isso, tá ok? Então, isso aqui pode ser através das transações bancárias, tá bom? Uma movimentação de uma conta bancária, tá? Operações que se vai se dar através de saque, através das letras de câmbio, carta de crédito ou crédito documentário, as ordens de pagamento e os próprios cheques. Ok, eu estou utilizando o documento que está representando, tá, uma moeda estrangeira e não a própria moeda em si. Esse é o câmbio sacado. Já o que eu trago a moeda, a cédula, em espécie, estou fazendo operação através de uma cédula, aí sim, aqui eu tenho um câmbio manual. E aí, pessoal, a nossa aula a gente viu, é bem pequenininha, tá? É bem pequenininha, não tem o que se enrolar aqui, tá? É fazer uma leitura, é gravar aqui os conceitos, tá? Verificar cada um e na prova marcar a opção correta e ir para o abraço, entender o que é mercado de câmbio. Então aqui não há um aprofundamento, a gente evita entrar em até casos práticos, porque um caso prático pequeno, ele vai puxando o outro, vai puxando o outro, e daqui a pouco tem situações aqui nessa disciplina que tem posicionamento muito divergente, tá? No caso de câmbio não, mas quando a gente começa a entrar em certo tipo de investimentos, certo tipo de operações, tem muita teoria para tudo quanto é lado. E aí a gente pode acabar se enrolando. Então, para isso, a coordenadora ela definiu que vai ser tudo baseado aqui em teoria, em conceito, aspectos conceituais da apostila.